Fala, partners! Bem-vindos ao Pod, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. No comando deste podcast, Thiago Fonseca e Haren Maring Rios. E no episódio de hoje, Nathan Vidal e Bruno Bracioli, co-founders da Pixelmade. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Eu sou o Thiago Fonseca, vou ser o host aqui desse episódio e tenho um grande prazer de estar aqui comigo sempre, meu companheiro, meu sócio, Harei. Quem que a gente tem hoje aqui para bater um papo no Pod? Thiagão, mais uma vez um prazer estar aqui e prazer imenso estar com esses caras, né? Nathan e Bruno. Tem um burburinho aqui dentro de partners falando que eles são irmãos e tal. A gente quer perguntar para eles hoje se realmente é verdade. Então, Nathan, Bruno, vamos lá, meu irmão. Conta um pouco, abre o coração, conta um pouco da trajetória de vocês aqui dentro, da trajetória de vocês até chegar aqui nesse contato com a gente. E a gente quer ouvir um pouco mais dos desafios que vocês estão vivendo hoje. Abre um mic aí, vamos embora. Foi direto e reto, Haren. Caramba, já mandou assim, uma pergunta para você mandar 30 minutos aqui de fala sem parar. Eu vou até buscar uma pipoca, quem estiver ouvindo aqui, vou até buscar uma pipoca. Mas peraí, calma aí. O Haren falou assim que esse burburinho de irmãos, e esse é um dos meus papéis aqui, é dar o máximo de clareza dentro do pod. Galera, eu não sei se vocês vão estar vendo isso no YouTube, se vocês estão escutando isso em qualquer uma dos streamings de vocês, mas o dia que vocês estiverem vendo pelo YouTube, vocês vão entender o que a gente está falando. Quando a gente fala de buscar sócio, tem gente que busca sócios, pessoas que têm afinidade, que têm a mesma linha de raciocínio, que têm o mesmo horizonte. A galera da Pixelmade foi além. Eles foram atrás de características físicas. Então, tipo assim, eu tenho que ter um sócio que é meio que Ctrl-C, Ctrl-V. Galera, com muito carinho e respeito. A gente brincou sobre isso. Mas sejam bem-vindos ao Pod. E pegando aqui também, obviamente, a ideia Piadas do Haren, internas de partners. Piadas internas de partners. Então, a gente vai ter que colocar as legendas aqui no episódio. Mas, galera, sejam bem-vindos. E se apresentem aqui. Fala um pouquinho para vocês, num tweet, quem são Nathan e Bruno e o que é a Pixelmade. A parte que é obrigatória aqui é ter um nomezinho embaixo aqui no cantinho da tela, senão acho que vocês não saberiam. A dica para facilitar é com barbicha é o Bruno, sem barbicha é o Nathan. Boa. Caraca. Um comentário engraçado aqui que aconteceu, que eu me senti extremamente decepcionado com o Braço. A primeira vez que eu fiquei muito decepcionado com ele foi que, para mandar nossas fotos para as artes aqui do pod e tal que vai rolar, o Braço errou e ele mandou 2 vezes a minha foto. Então, pra você ter uma noção, até ele confundiu. Acontece. Esse é o nível. Tá vendo? Não é à toa que eu fiz a pergunta dos irmãos, tá vendo? Acontece. A gente é separado por uma barba, basicamente isso. Exato. Agora tem certeza que tá todo mundo curioso para saber, mas de verdade eu acho que vocês vão muito além disso, tá? Vocês têm eu sinto um entrosamento muito grande. Óbvio que ninguém tá no backstage. Quem vê palco, não vê bastidor, mas de longe eu sinto que vocês, meninos, vocês têm uma sinergia muito grande. É meio que falar com um, é meio que falar com os dois ao mesmo tempo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu converso com cada um de vocês de uma maneira isolada. Porque de verdade eu sinto que vocês estão super entrosados. Mas aí, não é sobre mim, é sobre vocês. Vai lá, dá a carteirada. Quem é essa galera que tá falando aqui com a gente hoje? Falando um pouquinho de mim, eu vou pegar a iniciativa aqui. Então, bom, meu nome é Nathan. Cara, eu sou um cara extremamente... Cheguei na área sem querer e, cara, pirei nessa área. Eu ia trabalhar com direito. Daí eu comecei a trabalhar, eu acho que uma das dicas que eu dou até para quem eu conheço hoje em dia, adolescente e tal, que tá para entrar na faculdade, eu sempre dou a mesma dica. Cara, antes de você fechar com esse curso, antes de você fechar com essa área, tenta pegar um estágiozinho, vai trabalhar, às vezes sem ganhar dinheiro, sem nada, vai saber como é que é a área, pega um trabalho de office boy só para você ter vivência. E eu fiz isso, foi uma das coisas que sem querer aconteceu e deu super certo para mim, que eu fui trabalhar na área de direito e no escritório de advocacia, e, cara, achei terrível, achei chato pra caramba, e a parte que eu achava muito legal era a parte que eu tinha medo de trabalhar, que é a área criminal. Então, voltei pra casa depois de um tempo, cara, meu pai falou, Nathan, dá uma olhada em propaganda e marketing, parece ser legal. Entrei de gaiato na área, pirei na área, já no primeiro semestre da faculdade comecei a trabalhar com e-commerce, coisas desse tipo, e até 2015, quando a gente fundou a Pixel.
Faltou falar uma coisa também, o Natan é de São José dos Campos. Campos do Jordão, na verdade, né? Campos do Então, eu sou Jordão. aqui de São Paulo, então, já para garantir que não tem nenhuma familiaridade, não é uma empresa familiar. E meu nome é Bruno. Minha família sempre esteve envolvida com a internet, sempre teve desde o começo. Meus pais vendiam software, meus tios também. Então, estou super envolvido, sempre super envolvido na parte de tecnologia desde cedo. E eu comecei migrar para essa área realmente quando eu comecei a fazer um curso técnico, onde, putz, eu vi que eu gostava mais da parte visual, a parte de desenvolvimento. E foi em uma dessas empresas onde eu trabalhei também, eu encontrei o Natan e, putz, deu sinergia. E aí a gente viu, cara, não tem nada do que a gente está fazendo, do que a gente gostaria de fazer hoje em dia no mercado. Vamos fazer o nosso. E aí onde a gente se encontrou e desde então, poxa, rolou super bem e hoje a gente já está há 7 anos aí com a Pixelmade. Cara, mas quando vocês dizem, principalmente, Brunão, no mercado não tem nada igual a gente pensa ou igual a gente gostaria que tivesse. Cara, dá uma clareada, o que seria esse nada? O que na visão de vocês falta no mercado que hoje, por exemplo, a Pixel se torna obcecada por isso, por esse detalhe? Então, Thiago, nessa época, isso foi por volta de 2011, 2012, ali onde a gente se encontrou e viu que as ideias batiam. Cara, eu acredito que o mercado é assim até hoje. Tem muita empresa boa no mercado, muita empresa boa, mas parece que os que mais se destacam são aquele pessoal que não está muito comprometido com entrega, não está comprometido com a entrega real de valor para o cliente, entendeu? Tem muita empresa boa, muita empresa se destacando hoje em dia, mas ainda tem aquela parcela de empresas que, putz, vivem de contrato, multa contratual, ou às vezes não entrega o projeto, e isso era desgastante para a gente ver que, putz, tinha muita empresa funcionando, muita empresa bacana, com equipe legal, mas às vezes por conta da ganância não ia para frente. A equipe era super, super entrosada, super bem construída, de fato, mas não entregavam. E a gente via que, cara, isso gerava um descontentamento com os clientes, descontentamento com a equipe, e a gente viu, cara, dá para fazer do jeito certo, dá para entregar e se comprometer com a entrega e entregar de fato valor para o cliente. E não só uma promessa ou terminar uma relação no contrato. A gente tinha relacionamento com vários clientes, conversava com vários clientes e era super tranquilo. Mas quando a ganância, quando o pessoal realmente que só olhava para a parte financeira do negócio, entrava no circuito, o negócio não rodava tão bem, entendeu? Cara, então você diz que basicamente, na visão de vocês, não existia um relacionamento pelo qual o centro era o resultado, mas sim pelo qual eu iria seduzir dentro de uma relação comercial e aí eu crio amarras jurídicas pelas quais dificultariam um cliente de ir embora. Então você sentia que Exato. existia essa prática ruim dentro do mercado de marketing e publicidade, porque, pô, se a gente está falando de 7 anos atrás, em 2022, que é quando a gente está gravando esse episódio, para ser mais preciso, dia 26 de abril, Uhum. cara, quando a gente fala de um ano, a gente está falando quase que de uma década. O mundo era outro Exato. ano passado, Exato. literalmente, né? Então, quando você fala de 7 anos, parece que evoluiu muito nessa linha. E aí, poxa, vocês entenderam, e aí eu quero trazer um pouco mais de clareza ainda nesse primeiro passo. Beleza, eu trabalho numa empresa corporativa, numa estrutura maior, pelo qual vocês se cruzaram. Cara, isso daí é o movimento pelo qual eu entendo que a maioria das empresas, principalmente as empresas de pequeno e médio, é a trajetória, né? Então, os sócios, eles se cruzam em algum momento na vida ou por um outro tipo de business, ou efetivamente dentro de um relacionamento, enfim, se cruzam o caminho. Mas essa virada de chave, tipo, putz, peraí, aqui eu tenho uma oportunidade, ela pode vir tanto do ambiente pelo qual, de verdade, eu estou sendo massacrado pelo universo corporativo, pelo qual bate nos meus valores de liberdade, bate nos meus valores financeiros. Então, isso é uma premissa. E a outra premissa é uma oportunidade de falar, cara, de verdade, ninguém está vendo isso, eu acho que aqui é o caminho. Qual dos dois caminhos que fez com que, de verdade, a Pixelmade nascesse? Então, isso surgiu de uma forma bem engraçada, Thiago. Basicamente, a trajetória nossa, cada um foi seguindo por um caminho. O Braça seguiu muito por agências. Então ele veio de um braço de agências, trabalhou em algumas agências e eu comecei, que nem eu falei para vocês, trabalhei numa empresa com e-commerce, depois trabalhei em departamentos de marketing de algumas empresas e me encontrei com o Braça nessa última experiência que a gente teve. Nessa última experiência, basicamente o que me irritava muito,
era que, primeiro, essa postura que o Braça falou de pegadinha, vender a qualquer custo é um negócio que me mata. Mas as pessoas não se tocavam do que de fato era o serviço delas. Ou seja, quando a gente está falando da nossa área, tanto a Pixel como Parties quanto a Adventures, a gente não tem um maquinário, a gente não é uma fábrica, a gente não tem que comprar aquilo, rotular aquilo e vender para o mercado. Nosso capital é 100% humano. E a gente também atende humanos do outro lado. Acho que daí entra uma frase que é sensacional que você sempre fala, não foca no CNPJ, foca no CPF. E é exatamente isso. E uma das coisas que eu vejo que muitos empreendedores, depois que eu me coloquei na calça de empreendedor, vamos dizer assim, eu me toquei, isso ficou muito mais claro para mim, muita gente não se toca, que sempre que você perde um cliente, sempre que você tem que mandar alguém embora, sempre que acontece alguma coisa desse tipo, você se sente muito mal. Parece que você está agredindo, parece que você foi. Desculpa, eu não sei se eu posso falar isso, mas você foi babaca com aquela empresa, você foi babaca com aquela Sim. pessoa. Mas o sentimento que fica é que você falhou também, porque você apostou naquela empresa. Se o cliente está indo embora, que seja por resultado, e você não conseguiu entregar com aquilo, poxa, você se sente mal. Eu não consegui criar valor, eu não consegui fazer essa relação. Vamos dizer assim, evoluir. Eu não consegui fazer aquela pessoa que eu contratei como colaborador render e às vezes eu não entreguei aquilo que era necessário para essa pessoa. Só que nessas agências que a gente se encontrou, vamos dizer assim, tanto para fora quanto para dentro, não eram tratados. A equipe de trabalho, o capital humano por trás daquilo não era tratado da melhor forma, nem para fora, era o vender a qualquer custo. A gente via empresas que era o nosso sonho, que a gente falou, nossa, um dia imagina ter no nosso case, no meu portfólio, essa empresa gigantesca chegou lá. Só que ela foi embora 3, 6 meses depois, queimando o nome da agência, porque era o vender a qualquer custo. E daí o que que acontece? Eu saí primeiro dessa agência e fui pro mercado e comecei a fazer uns freelas. Comecei a fazer uns freelas e tal. Eu focava muito na área de mídia barra social. Então eu era gestor de tráfego barra parte social. E um dia eu precisei, assim, um cliente falou, poxa, mas eu preciso de um site. E eu fui atrás do Braça, falar com ele, Braça, eu tô precisando de uma ajuda aqui, cara. A gente já tinha trabalhado junto, a gente, tipo, tinha um relacionamento muito bacana. E o Braça falou, ok, vamos fazer isso daí e tal. De repente eu me toquei, peraí, mas cara, por que eu preciso... A gente já tem um negócio aqui. Os dois meio que complementam de uma certa forma. Eu tenho a parte de conteúdo, de tráfego, o Brás tem a parte de criação barra desenvolvimento. Opa, a gente meio que é uma agenciazinha se juntar os dois. E, cara, a gente conversou, teve um momento que o Braça vai lembrar disso. Isso aqui ficou marcado na nossa história, que foi um almoço, tipo, vamos dizer assim, deu certo o primeiro negócio. Nem era muita grana, nem nada do tipo, mas deu certo o primeiro negocinho. Eu cheguei e marquei um almoço com o Braça num Applebee's aqui da região. Sentei com ele e falei, Braça, esse negócio é legal, hein? Vamos fazer nossa agência? Dele, cara, olha, vamos ver. Não, faz sentido, foi legal pra caramba o negócio. Como que a gente pode fazer isso? E começou um plano ali pra gente começar com a Pixel. E daí depois disso é só história, só coisa. Qual o nome que vai ser, o que que a gente vai fazer, a gente pirando no negócio. Cara, e é legal desse papo. E o Harry também tem essa visão também, porque ele está dentro do todo. Eu queria direcionar para um ponto exclusivo da Pixel e algo que eu sei que é o desejo de muitos dos empreendedores que estão escutando a gente aqui, que não estão dentro do programa, e outros até que estão dentro do programa que buscam um pouco mais de clareza sobre esse cenário. Eu tive a oportunidade de ter a possibilidade de almoçar um dia com vocês, a gente bater um papo muito mais íntimo, né, dentro do programa, e ali eu conheci uma terceira pessoa que é muito importante dentro da história da Pixel. E, cara, se vocês puderem trazer pelo menos o contexto de como que isso chegou para vocês, que é a figura de alguém que aposta na ideia e não aposta dando 2 tapinhas nas costas, dizendo assim, vai lá meninas, vocês são muito bons, vocês vão tocar. Uma pessoa que de verdade entendeu também uma grande oportunidade de negócio e quis apostar na Pixel Made. Galera, como é que foi essa construção desse sócio que também faz parte do business de vocês? Isso é muito louco, porque o que acontece? Basicamente, pula um ano e meio, quase 2 anos desse almoço aí que eu falei pra vocês. Finalmente a gente conseguiu com a Pixel, tipo, uma estrutura, um escritório físico, a gente já tava com um faturamento bacaninha que os dois não podiam se dedicar 100% à Pixel. E
por conta de um cliente médico que a gente estava atendendo na época, indicaram a gente para um grupo de médicos. E a gente sentou nessa reunião, quando a gente olha retroativamente para essa reunião, a gente fala, poxa, que reunião amadora que a gente fez nessa época, mas aquilo lá foi começando o negócio. A gente sentou lá com um grupo de médicos, cada um de uma especialidade, e falou para os caras, ó, a gente vai fazer isso e tal, confia na gente, a gente tem esse médico aqui que está sentado lá de vocês que a gente já fez isso. Eles apostaram com a gente, foram lá, então começo da Pixel 100% médico, depois a gente foi crescendo para outras áreas. E esse sócio nosso estava nessa reunião, ele fechou com a gente, cliente da Pixel, ele tem uma clínica de reprodução humana. Cara, passou, se eu não me engano, 1 ano e meio também, 2 anos. A gente entregou muito resultado para esse médico. E um dia ele ligou pra gente e acho que isso a gente vai entrar até um pouquinho mais pra frente, que é o programa Partners. O programa Partners, o que ele fez pra gente foi a mesma coisa que esse médico fez. Às vezes você não se toca, você tá alienado. Você tá tão preso no operacional que você não vai pra frente e você não tá vendo aquilo, porque é o dia a dia às vezes te consome. E esse médico quebrou isso com uma pergunta muito boba. Ele me ligou um dia, eu falei, ok, vamos conversar com ele, o que será que ele tá precisando, né? Deve ser alguma demanda, um job novo. Ele falou, Nathan, olha, eu gosto muito de vocês, cara, tô acompanhando o trabalho de vocês e tal, e deixa eu fazer uma pergunta, você já pensou em ter um sócio investidor? Eu, não. Essa pergunta pode parecer boba, mas daí ele falou: imagina, vocês estão crescendo, eu estou acompanhando que vocês estão crescendo, que está indo tudo muito certo, mas e se vocês conseguissem acelerar esse crescimento? Se houvesse uma injeção de capital? E aí? E eu falei: tá bom. O nome dele é Alfonso Mássega, que é nosso terceiro sócio. Um abraço para ele, se eu estiver ouvindo. falei: com certeza vai estar. E eu falei: poxa, eu te dou uma resposta depois. Desliguei o telefone e falei: Braça, olha isso. Contei pra ele e a gente ficou pensando que é verdade. O que a gente pode. O que essa injeção de capital, o que é a expertise dele? Porque acho que esse foi o ponto. Acho que eu repito isso várias vezes. Que é, se você vai só por ganância, não confunda ganância com ambição, sinceramente você tá preso. Então, por exemplo, o dinheiro, ok, o dinheiro possibilitava algumas coisas, é oxigênio para a empresa, mas ao mesmo tempo, o que ele tem para agregar? E o Alfonso, ele é médico barra empresário. Sempre que você for falar com alguém que conhece o Alfonso, vai falar dele assim, ele é médico, mas é empresário também. Ele tem várias empresas. Eu pensei empresas nele quando eu conheci, eu pensei nele muito mais até como um empresário antes de ser um médico. Eu fiquei até abismado, sou um médico. Nada contra os médicos que estão escutando a gente, mas o nível de diálogo, ele era muito mais para um cara de business do que para um cara de medicina. Eu senti isso também. Exato, ele investe em empresas de tudo quanto é área que vocês podem imaginar. Ele tem vários cases de sucesso. Acho que o que se destaca assim é o pessoal do Pet Care, que ele pegou lá no início. Hoje em dia o Pet Care é gigantesco. E, poxa, a gente pensando nisso, o que esse cara consegue trazer para o negócio? E ele enfatizando para a gente, a visão que eu tenho externa no negócio de vocês, eu acho que é sensacional. A rede de contatos que eu posso abrir para você é sensacional. E é óbvio que no momento que alguém faz uma oferta de sociedade para você, você fica um pouco cabreiro. E a gente já teve uma experiência no passado, comecei da Pixel, que não foi muito bacana. Mas o que é legal é que a gente sentiu que todo esse relacionamento que a gente teve nesse 1 ano e meio, 2 anos que a gente já atendia ele como cliente, não só ajudou ele a conhecer a gente, como a gente também conhecia ele. A gente sabia o perfil do Alfonso. Então a gente falou, cara, acho que é sensacional, acho que a gente está precisando disso, é oxigênio para a empresa, realmente a gente abre um caminho de sucesso. A gente sai desse operacional, que a gente estava extremamente preso no operacional, e vai para frente. Então, o Alfonso entrar para a empresa deu um rumo totalmente diferente. Eu acho que muito do que a gente está aqui hoje em dia, essa maturidade que a gente tem hoje em dia, muito que, forte. Obviamente, falar que a gente é muito maduro agora, eu acho que a gente está muito mais maduro do que a gente sempre foi, mas a gente tem um caminho gigantesco para trilhar, mas com certeza o Alfonso é um desses motivos. Sem dúvida, ainda mais por conta, o que o Nata comentou da primeira experiência, a gente já tinha tido essa outra experiência de tentar com outra pessoa como sociedade também, mas o Nata falou tudo ali, pelo que eu entendi, que, cara, não é só dinheiro, ele não entrou para o Pixelmade
E ele traz toda uma bagagem, tanto uma forma de ver diferente, uma forma de pensar diferente, e por ele estar fora do negócio, ele não está no dia a dia, ele consegue trazer para a gente insights de fora, trazer novas ideias. A gente sempre discute, sempre tem uma reunião toda quinta-feira, e nessas reuniões, cara, tem uma troca muito valiosa para a gente, às vezes não tanto diretamente, mas um insight que ele traz, uma coisa que a gente consegue, e o último que a gente teve é que a gente está arrumando realmente, voltando às origens, né, nesse caso, porque como a gente começou na parte de medicina, e a gente falou, putz, a gente rodou, foi para CRM, foi para atender e-commerces, toda a parte de financeiras também, e a gente falou, cara, faz muito sentido a gente voltar a atender essa parte de medicina, a parte médica, é onde a gente foi criado, é onde a gente tem muito conhecimento e é onde a gente também tem se destacado, principalmente com todos esses clientes médicos. E é interessante isso, né, Harry? Porque a gente vê muito dentro do programa, e aí eu quero convidar você até para trazer um pouquinho desse lado, de que as pessoas acham que o universo do marketing ele só deve ser inserido profissionais dessa área que vêm com esse background. Se não, esquece, não faz sentido, não funciona, e até mesmo a visão e a mente bloqueia esse tipo de coisa, né, Harry? Então, assim, aqui está uma prova viva de que não é bem por aí. A oportunidade, ela vem sobre a capacidade, não simplesmente pelo qual o ambiente que você viveu foi inserido. O Harry, por exemplo, cara, ele tem um background muito grande. Fala você, Harry, qual que foi a sua história? Acho que a gente nem contou aqui até hoje, né, cara? Da onde que Verdade. você começou efetivamente, mas, cara, e um tweet? Vamos lá, Harry. Seja bem-vindo ao Difícil, Pod. hein? E um tweet é difícil. Não, mas basicamente, assim, fui criado, digamos assim, na indústria, né? Eu comecei muito minha carreira na indústria, eu sou engenheiro químico de formação. Depois, por gostar, né, por ser autodidata em gestão, gostava muito de estudar, fui para a área fiz um MBA em gestão empresarial e depois fui para a área de segurança no trabalho e aí fiz uma pós-graduação formando na engenharia de segurança do trabalho. Então, assim, todo esse caminho que eu tomei era muito mais voltado à indústria, não só empreender dentro da indústria, mas também ter como assinar muita coisa ali dentro. E aí, depois de um tempo, claro que não deixei de empreender em momento nenhum nesse período, né? Ficava sempre empreendendo e né, arrumando oportunidades ali. Até que eu acho que, e aí casa muito com o que o Nathan e o Bruno trouxeram aqui, que é sobre você ter um case e você saber bem de um nicho, ou você saber bem de uma coisa, ter um diferencial. Então, assim, tudo que eu fiz, mesmo que em gestão, em estruturação e tal, eu ancorava muita coisa no meu background de processos da época da indústria. Então, esse tipo de coisa é o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer, e eu sei que conecta com o restante. E aí eu vejo que vocês falam agora de medicina, eu vejo muito isso. Vocês falaram assim, cara, estamos voltando às nossas origens. É exatamente isso. É assim, cara, eu gostava de fazer isso. Eu vou trazer agora uma filosofia aqui que eu gosto de usar a volta e meia, né, de anos em anos, que é o Ikigai. O Ikigai, ele fala sobre o que é bom, o que eu gosto, o que o mundo precisa, o que eu posso ser pago. Então, se você consegue convergir esses 4, aí eles usam círculos, né, dessa filosofia japonesa. Se você consegue convergir uma coisa que esteja nesses 4 círculos, é o seu Ikigai, é o seu propósito de vida. Então, o que vocês estão falando agora é muito procurando, né, se achando e buscando isso, e buscando esse diferencial, e buscando esse ponto em comum de vocês, que vai fazer vocês serem pagos por isso, que o mundo vai precisar, que vocês gostam e que vocês são bons em fazer. Né? Essa, pra mim, isso define o que a gente ganhou com o programa Partners. Porque, como eu falei pra você, alienação. A gente veio da pandemia extremamente alienado por conta do operacional. Precisa fazer, a gente precisa correr, os clientes estão precisando, a gente tem que manter negócio, a gente tem que fazer. E a gente entrou nesse operacional e acho que tem vários pontos, obviamente, que a Adventures, o programa Partners ajudou a gente, mas eu gosto de resumir ele a 2, que esses 2 fizeram a mudança de chave pra gente. O primeiro, e esse é bizarro, porque pra mim, pra gente foi impactante, que é a gente descobriu o nosso DNA, a gente descobriu o nosso diferencial. E aí que tá, a gente já tinha ele, a gente já tava vivendo ele, já tava presente, só que a gente não tinha se tocado que esse era o nosso diferencial. Precisava de Se você- clareza, né? Bastante. Se perguntasse pra mim, Nathan, qual é o seu diferencial há 6 meses atrás, eu ia falar pra você, nossa cultura.
Porque a gente tem, por conta dessa vivência em várias agências, a gente criou um ambiente que a gente preza muito pelos humanos. Então, tipo, tanto a equipe nossa, a mesma maneira que eu trato, que eu falo aqui com vocês, é a mesma maneira que a gente tem um relacionamento super leve com a equipe, a gente é super tranquilo, assim como os nossos clientes, também é super tranquilo. A gente tá, poxa, eu falei pra vocês de uma reunião há sei lá, 7 anos atrás. Esses clientes estão dentro de casa hoje em dia. Nenhum saiu, eles estão 100% crescendo aqui e tá lindo. E encontrar nosso DNA, esse não era o nosso DNA, esse daí não era o diferencial. O diferencial nosso foi algo que surgiu ao longo do tempo, a gente incorporou como comum, é, e a gente achou que estava todo mundo fazendo. E entrando no programa Partners, e essa que é para mim o segundo diferencial do programa Partners. Eu vou dar como exemplo aqui, vou fazer uma analogia para o Thiago. Que o Thiago, a gente tava conversando mais ou menos um mês atrás sobre o Thiago e a gente falou, putz, cara, é verdade, o Thiago é muito bom nisso. Que óbvio, você é muito bom em várias coisas, mas tem esses dois pontos que eu também, pra mim, o Thiago, cara, isso daí eu pago um pau pra você 100%. Que é a minha definição de inteligência, o que é? Pra mim, inteligência eu divido em duas coisas. Bagagem, então repertório, portfólio, você tem que ter aquilo, e também de fato o raciocínio. Então, quando você está numa situação, você conseguir buscar aquilo do seu portfólio e trazer e colocar na mesa, aplicar aquilo, para mim isso é inteligência. Então, como que se aumenta isso? Para mim, a bagagem, o portfólio, o Partners é esse segundo ponto que o Partners ajudou demais. E fazendo o paralelo com o Thiago, o que eu vejo, Thiago, duas qualidades sensacionais que eu vejo em você, Thiago. A primeira delas você sabe, você tem uma bagagem enorme. Eu vejo direto você com, poxa, quantas vezes eu já não vi você jogar uma frase que talvez até você conheça, mas você jogou ela no momento certo que você fala, putz, grilo, cara, tá certo. Um exemplo foi o foca no, esquece o CNPJ, foca no CPF. Cara, você mandou tantas frases pra gente que no momento certo, com algum raciocínio que a gente tava, que, cara, mudou nossa cabeça. A segunda coisa é sua equipe. Nossa, isso, você tem um dom para isso, Thiago, que é a equipe do Partners. Quem faz parte do Partners sabe disso. Sério, nossa, é espetacular, cara, espetacular. E é engraçado, Nathan, porque eu tenho um time hoje que de verdade eu bato no peito, tenho um baita de um orgulho. Eles fazem coisas que eu não teria capacidade de fazer. Isso que a gente está fazendo agora, eu não tenho capacidade de fazer isso. De jeito nenhum. Quem não faz ideia não sabe, mas aqui eu tenho todo um background aqui, tá a Camila, tá o Gui, tá a Bruna, tá todo mundo aqui junto com a gente e fazendo com que isso aconteça. Então tem um trabalho muito forte por trás. Existem alguns que eles estão na ponta e têm mais contato. O Harry, o Lucas, o Leandro, são o nosso time de operações, time de experiência. Mas assim, de verdade, esse é um dos pilares, Nathan, que a vida me ensinou. Eu não fui sempre assim, cara. Nunca fui um cara que de verdade focava mais no CPF em alguns momentos. Em alguns momentos eu achava que, tipo assim, é básico. Cara, é básico. Todo mundo tá trabalhando, tá todo mundo com a mesma ideia que eu, tá todo mundo com a mesma vontade que eu, tá todo mundo almejando os mesmos sonhos que eu. E de verdade, eu apanhei durante muitos anos da minha vida, cara, para conseguir montar esse time. E esse time, eu tenho um baita de um orgulho deles, mas, cara, não foi acidental, sabe? E a gente começou do zero. O Partners, eu liguei o interruptor aqui junto com o Edwin, no passado. E esse passado é coisa de um ano atrás. A gente tem hoje 26 colaboradores. Estamos indo para 27, tem vagas abertas que a gente ainda não fechou. E acho que o ponto exato para você que está escutando a gente olhar para o seu time e falar assim, cara, será que eu tenho um time alinhado? Pergunta para ele onde vocês querem chegar como companhia. E olha, presta atenção nas respostas. Provavelmente, se cada um der a resposta muito parecida com o outro, você tem um time muito alinhado. Se você olhar as respostas e tiver alguém dizendo algo muito mais individual, muito mais no CPF do que coletivamente, provavelmente alguma parte você deixou de fazer. E eu acho que a função de um dono de um negócio é liderar. É entender de verdade que o resultado vem através das pessoas, não é dele. É através das pessoas. Se é através das pessoas, o núcleo do negócio são as pessoas. Ah, mas espera aí, o negócio tem que sobreviver acima de tudo. Sim. O negócio não é uma ONG? Sim, também. Mas qualquer automação, no final do dia, são pessoas. Cara, qualquer sistema, software, CRM,
bolsa, qualquer coisa que você faz da sua vida, são pessoas que estão ali por trás. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm sonhos, pessoas têm dores, pessoas têm anseios. E de verdade, só contrate pessoas que você olha e fala assim, cara, essa pessoa é melhor que eu nisso. Essa pessoa certa para estar dentro do seu time. Então, o Harry faz coisas que eu não tenho capacidade de fazer. O Lucas faz coisas que eu não tenho capacidade de fazer. Gui, Camis, Bruno, então, enfim. E eu me sinto feliz por isso. Porque o meu papel é conseguir dar o melhor cenário, a melhor estrutura para eles. E adivinha o que acontece? O resultado da empresa cresce. A gente traz constantemente isso no nosso diálogo aqui interno. Cara, se o Partners fosse uma agência, o Partners começou do zero. Assim como a Pixel, assim como qualquer outra agência que está no mercado, qualquer outro negócio, a gente começou do zero. Só que nosso Day One foi dia 1º de janeiro de 2021. Hoje a gente seria top 1 do programa. E eu falo isso porque, de verdade, a gente olha mais para alguns elementos e esses elementos fazem tanta diferença no negócio que outros empreendedores ainda presos em algumas crenças, algumas barreiras limitantes, não ignoram. Coisas que a gente olha muito forte para pessoas, coisas que a gente olha muito forte, cara, velocidade é importante, é melhor estar feito ainda do que perfeito. Ah, mas, cara, é melhor. E a gente não tem que olhar para aquilo que a gente deseja ser. A gente tem que olhar para aquilo que a gente era ontem. Tá melhor? Tá melhor. Cara, é um sonho fazer uma série de coisas que eu gostaria de fazer. Eu tô longe ainda do nível de qualidade que eu gostaria de entregar. Mas eu não fecho uma semana sequer dentro do programa que ela não ter sido melhor do que a semana anterior. Que a gente ter evoluído tecnicamente, não ter evoluído de qualidade, não ter evoluído as pessoas aqui dentro. Então, cara, é só sobre Thiago, isso. Pode falar, Harry. Você lembrou algo aqui, cara, que eu acho que faz super sentido trazer de uma rotina que a gente tem interna no time, tá? Antes a gente usava o Scrum, muita gente usa o Scrum, né, como um promovedor de processos, né? Uma metodologia de promove processos, não, desculpa, projetos. Eu falei de processo agora há pouco, falei projetos. Quando você pega isso na rotina, você consegue botar muito projeto de pé. O que aconteceu foi que era tanto projeto para ser executado que o time não estava dando vazão. Ficava uma pessoa com 3 atribuições, 5 atribuições, e aí acabava não dando foco que deveria. Então, qual foi a ferramenta que a gente começou a usar? Um start e um stop. Isso no início, na segunda e depois no final da sexta. Para todo mundo se comprometer só com uma coisa naquela semana e a gente entregar naquela semana. Então, quando o Thiago fala que uma semana depois a gente, no mínimo, tem uma melhoria, no mínimo tem a melhoria de acordo com o número de colaboradores internos. Então, se eu tenho 8 colaboradores, eu tenho 8 melhorias, porque cada um vai se comprometer com uma. Então, esse tipo de coisa é muito forte numa equipe, né? Quando todo mundo sabe, tem o foco no propósito, eu, por exemplo, estava fazendo coach pessoal e tal, paguei 10 sessões. Na quinta sessão, tinha fechado mais ou menos o que eu tinha que fazer, o que eu estava querendo ali, né, com esse trabalho, né, com o coach. Na sexta sessão, o coach me perguntou, cara, você já conquistou o que você estava esperando, você não quer reformular isso aqui? Eu estou vendo você falar muito da sua equipe. Por que a gente não faz um coaching em cima da equipe? Então, hoje, a gente já está começando a direcionar para fazer um coaching grupo com a equipe. Olha que legal, assim, quando você começa, aí, de novo, trago outra coisa que o Thiago falou. Quando você começa a rebobinar essas coisas do time, o nosso propósito é esse, olha, a nossa direção é essa. Tá, mas eu quero ouvir de você. Como é que você está conectado com isso? Você, pessoalmente, cruza os valores com os valores da empresa? Tem alguma coisa dissonante ali? Porque se tiver, a gente como líder tem essa função de olhar para isso e corrigir. Falar, ou corrigir, ou, enfim, tentar fazer com que seja o máximo de organização possível, dê o mínimo de ruído possível, né? Que a coisa realmente aconteça ali de forma mais natural. E aí uma coisa que eu anotei, Thiago, enquanto você falou sobre, e aí você tinha falado sobre equipe multidisciplinar, eu vou conectar com a equipe multidisciplinar, até para responder a sua pergunta. De tudo isso que eu falei agora, de coach, fazer com a equipe, de motivar e tudo mais, e aí a importância da equipe multidisciplinar que o Thiago trouxe lá atrás. Nós contratamos novas pessoas agora há pouco tempo. Obviamente, todas elas melhores do que a gente em alguma coisa. Porque entregaram projetos, Thiago mesmo teve algumas apresentações agora, projetos super legais, que a gente não teria feito com a cabeça, até porque a gente, querendo ou não, a gente como empreendedor, a gente sabe, a gente fica viciado, né, com o processo, a gente fica viciado com a rotina. Então, ter visões de fora é bem legal. E uma coisa que eu acho que faz toda a diferença nisso
para essa equipe multidisciplinar, que esteja motivada, alinhada com o propósito, é a transparência radical. Então, quando eu vou dar um caso, tá? Uma pessoa entrou na equipe e eu falei, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse formato nosso? Esse formato nosso, a gente quer matar. A gente quer matar o formato. Eu não precisava falar que precisava matar o formato. Não necessariamente a gente vai matar o formato. Mas a ideia é, vamos matar o formato. Por quê? Porque essa pessoa com background de fora, ela vem com uma visão diferente, faz algo totalmente disruptivo. E aí, quando a gente vai colocar realmente a coisa para acontecer, cara, matou o formato anterior para muito melhor. Porque a gente sabe que na cabeça dela ia matar. Não necessariamente a gente ia matar, mas trazendo dessa forma, cara, eu tenho autonomia para poder dizer o que eu acho e poder mudar. Porque senão fica muito, mas aí eu vou estar mudando uma coisa que é dele, será que eu não vou estar incomodando? Então, transparência radical, vamos lá, isso aqui a gente vai matar, ó, isso aqui é isso, ó, toma, vai, pode fazer, tem pista para isso. Então, essas pessoas melhores, quando você dá a transparência, você traz o propósito, você dá pista, elas conseguem realmente entregar algo em muito alto nível, porque elas têm liberdade para isso, né? E isso daí se resume, Harry, a você entender que todo ser humano, todo mundo que está aqui nessa call, todo mundo que está ajudando com que isso aconteça, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado muito ruim. E a gente, como empreendedor, a gente contrata a pessoa. E quando ela entra, a gente esquece de olhar. E muitas vezes, o lado ruim, ele sobressai ao lado bom e a gente cria o vício de olhar o lado ruim. E quando a gente trabalha com um elemento, e esse elemento ele faz parte de uma manutenção diária, esse elemento ele pode ser, de verdade, o pilar que vai extrair somente o bom das pessoas, que é a cultura. Quando você cria a sua cultura de verdade, ela vai simplesmente trazer o holofote para aquilo que é bom do colaborador. Ele vai entender que ali não é um ambiente de competição pelo qual um vai ser mais foda que o outro. Mas, cara, eu quero ser tão foda quanto o Harry, eu quero ser tão foda quanto o Lucas, quero ser tão foda quanto o Natan. Eu não me permito entregar o pior de mim. Eu quero entregar o melhor de mim. Por quê? A gente está fazendo algo incrível. Então, a cultura é algo que eu quero trazer agora para o centro do nosso papo, porque acho que de verdade é o que as pessoas deixam para olhar para o futuro. E a cultura, eu acho que ela deve ser vista no day one de qualquer negócio, seja ele de qualquer porte. E vocês, eu sei que vocês também estão buscando uma cultura muito forte para dentro da Pixelmate. Fala um pouquinho de como é que está isso hoje, Natan e Brunão, na visão de vocês. Essa parte, e isso que o Harry falou, só fazendo um paralelo ao que ele falou, com essa visão de fora. Realmente, a gente vê como... Por exemplo, quando a gente entra num negócio, a gente começou a atender alguma empresa, a gente não bate no ponto e a gente de fato não entrega aquilo que é inovação. Querendo ou não, a gente está em contato com vários segmentos do mercado, a gente está antenado no mercado. Quando a gente olha um negócio de fora, a gente consegue inovar, a gente consegue trazer uma visão diferente para aquilo. Assim como colaboradores conseguem trazer isso para você, assim como o Alfonso trouxe isso para a gente, assim como o nosso PXS trouxe isso para a gente, assim como a Adventures fez a gente olhar para a gente. Então, inevitavelmente, você vai acabar alienado. Inevitavelmente, para mim não tem como. Só que você precisa o quê? Desenvolver primeiro o feeling de quando cara, calma, eu sei que isso acontece. Será que eu não tô nesse momento agora? Identificar isso daí é muito importante pro negócio. E também, que nem eu falei pra vocês, bagagem, portfólio. A Adventures virou um baita portfólio pra gente, porque não só o conteúdo das imersões que a gente teve virou portfólio, mas olhar a equipe da Adventures trabalhando, sem brincadeira, eu conversei com cada um de vocês, eu conversei com o Lucas, eu conversei com o Guilherme, eu conversei com o Leandro, eu conversei com o Dave, eu sentei, porque eu falei, deixa eu entender o que esse cara pensa, o que ele faz aqui dentro, porque isso daqui é interessante, olha, ele está olhando o negócio, como que eu posso trazer isso para minha equipe, como que eu posso também adicionar minha visão e trazer isso para minha equipe. Então a gente estudou a Adventures, a gente não só pegou o conteúdo do Partners, a gente estudou a Adventures, a gente estudou as agências que estão dentro do programa, isso foi sensacional, vocês aumentaram a nossa bagagem. E falando de cultura, Thiago, pra gente isso daí sempre foi o primeiro ponto da Pixel. Primeiro, quando a gente sentou. Como eu falei pra vocês, ganância, entrar no negócio pra falar, eu vou fazer muito dinheiro, não. Querer crescer em empresa, cara, a gente sofreu.
em várias oportunidades de emprego que a gente teve. Na última oportunidade, que foi quando eu conheci o Braça, para você ter uma noção, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu acho que esse cara, quem era o nosso gestor, ele não sabe que ele é assim. Ele não sabe que enquanto ele está ali perdendo cliente, não sei o que, correndo para vender mais porque o cliente que entra não fica, a equipe dele, que estava super entrosada, que estava super alinhada, estava falando, e aí, para onde a gente vai? Eu tô olhando, já abri aqui, eu já tô na Cato, na época era Cato, tá? Já tô na Cato, já tô Deve ser olhando ainda. aqui no InfoJobs. Hoje em dia, para mim, é LinkedIn barra trampos. Eu não sei. E esse é um dos pontos. Você pode complementar, eu já entro em seguida. Eu sentei com ele quando fui pedir demissão e eu sentei com ele e falei, cara, me desculpa, mas. Desculpa, gente, eu vou falar essa palavra. Não sei se tem algum problema falar isso, mas eu fui sincero com ele. Eu falei, Manda você aí. sabe que você é um babaca? E eu não falei isso pra ofender o cara, mas você sabe. Você sabe que enquanto a gente tá aqui, a equipe toda tá vendo pra onde vai e vai se dispersar. Você sabe o potencial que tem essa equipe? Eu já trabalhei em várias empresas. Eu nunca trabalhei com uma equipe dessa. E não também puxando o saco do Braço, porque ele não merece. Mas, poxa, olha o Braça, olha e comecei a nomear cada um dos colaboradores. Olha a bagagem que esse cara traz, olha a expertise, olha o quanto que eles estão se matando aqui por uma empresa que não tá retribuindo aquilo. Então a cultura da Pixel, esse ambiente leve que a gente tem, também eu vejo muitas vezes. Eu vou dar um exemplo de uma arquiteta que uma vez estava conversando comigo. Ela falou: Nossa, que raiva que eu tenho de cliente. Quando eu faço o projeto pro cara, ele vai lá, negocia preço, não sei o que, chora e tal, a gente faz pelo preço tal. Eu falo, ok, ó, essa daqui é a versão final, essa daqui é a versão final. Daí começa, ele quer alterar o projeto e não quer pagar mais. Nossa, que raiva que eu tenho, todo cliente é assim. Não é culpa do cliente. Você está precificando errado, você não está agregando valor, é problema de processo e precificação. É isso, esse é seu problema. Então, muitas das vezes eu vi agências reclamando do contato que eles tinham com o cliente. Tinha horror de quando o cliente entrava em contato. Mas é coisa que vocês estão faltando. Então, para a gente ter esse relacionamento não só leve com a equipe, mas leve com os clientes. A gente tem uma amizade com os clientes. Eu acho que isso é muito legal. Foi questão de cultura, foi a gente pensando como é que a gente pode focar, que daí você fala, no CPF. São pessoas ali. Às vezes essa pessoa está colocando pressão, prazo. Ó, vocês precisam me entregar isso até sexta-feira. Mas ele realmente precisa até sexta-feira? Ou ele acabou de fechar um contrato com você e não sabe se você vai entregar, se você é tranqueiro ou não no mercado, não sabe se aquilo está sendo feito, não sabe quanto que vai demorar aquilo, e na verdade ele só quer saber. Então começa a falar para ele, ó, hoje a gente está fazendo isso, olha que legal que está ficando, olha tal coisa, hoje tem uma pessoa analisando, por exemplo, a parte de conteúdo, a gente está pensando nisso e nisso. Começa a conversar com essa pessoa que o prazo não vai ser sexta-feira, o prazo vai ser daqui 15 dias, e você consegue contornar isso. E para a equipe também não trabalhar. É problema de comunicação, é processo. Coisa boba assim que a gente foi focando nisso desde o começo. E um dos pontos, só para dar um gancho aqui, gente, que eu falei, eu queria fazer um anúncio sensacional que eu atribuo muita parte disso. Rufem os tambores. Ele tá prometendo esse anúncio faz um tempinho, viu, gente? Tô. Agora eu quero saber qual é que é. A gente vai sair do programa. Não, brincadeira. Mas acho que a parte legal é que, gente, olha, de março para abril. Então, do mês passado para esse mês, a gente cresceu 16%. E mês que vem, a gente tem um crescimento, de novo, de maio, de abril para maio, um crescimento estimado. E eu falo para vocês, tá quase certo, entre 42% e 71%. O acumulado disso daí, quando a gente definiu ali no Tank com vocês quais iam ser os objetivos para Pixel desse ano, é realmente o objetivo que a gente vai conseguir mês que vem. Olha que louco isso. O objetivo que a gente colocou em 12 meses, a gente vai conquistar em 5. E o engraçado é que eu acho que eu desconfio ainda do Thiago. O Thiago fala, não, esse daqui não tem script, não tem nada, mas, cara, parece que tudo que o Thiago, tanto o Harry e o Nathan acabaram de falar, tudo liga com o que a gente já tinha conversado, eu mesmo e o Nathan. Que, cara, além toda a parte de crescimento da Pixelmade mesmo, eu acredito que as coisas que a gente já viu com certeza com o programa Partners eram duas coisas que, cara, pra gente foi uma quebra. A primeira é a questão de contratar. A gente tinha uma dificuldade enorme, cara. Sem brincadeira, eu cheguei a fazer seleção com mais de 300 currículos para resultar em 10
entrevistas e contratar uma pessoa no final. E o Harry, o Thiago passou pra gente uma dica, inclusive no dia da conversa do almoço que a gente teve. Cara, vocês têm que vender a empresa de vocês também para quem quer ser colaborador. Vocês têm que mostrar quem é a empresa de vocês. Não é simplesmente criar lá um descritivo simples, só falando sobre a vaga. Não, você tem que realmente vender o seu sonho para essa pessoa. E desde o dia que a gente começou a aplicar realmente isso, cara, foi sensacional de verdade. E o outro ponto, até que o Harry comentou que pra gente foi a quebra, putz, sem brincadeira, desde então é que começou as coisas realmente, foco. Parece que toda vez que a gente tinha, é exatamente o que o Harry falou, toda semana tinha uma ideia sensacional, só que não tinha braço para tocar, não tinha quem fosse realmente o pai da criança e levar o negócio à frente. A partir do momento que a gente chegou e falou, putz, vamos focar nisso, é onde a gente começou a realmente ter e conseguir enxergar esses resultados que o Bruno acabou de passar. Brunão, Pegando o gancho. Perdão. Pode falar, Natan. Aqui é a Pegando casa o de gancho vocês. do que o Braça falou, olha que louco isso. Porque pra mim, isso daqui é o que brilhou o programa Partners pra gente e foi espetacular. Olha, de novo, volta 6, 7 meses atrás e olha pra Pixelmade. E pra mim, a coisa que é mais importante no programa é o momento que você entra. Por que é o momento que você entra? Porque a postura que fez você buscar o programa é o que define o sucesso do programa. Por exemplo, como que a gente buscou? A gente buscou assim, meu, não tem ninguém que fala no mercado, ninguém que agregue de fato conteúdo no mercado. Tá cheio de guru falando do case dele, mas aquilo não se adequa ao nosso, aquilo não funciona para todo mundo e a gente precisa. Eu vi até que no podcast que vocês fizeram, eu não lembro se foi o anterior, o pessoal da Henk, falou, tipo, às vezes o Instagram, as redes sociais também tem esse efeito em você. Você acha que você tá imune porque você trabalha com isso, você não tá imune. Você começa a olhar pro lado e falar, tal pessoa tá crescendo, esse daqui tá indo pra frente, olha, a pandemia foi sensacional pra esse, por que eu não tô indo também nesse ritmo? E daí você começa a olhar, poxa, eu acho que me falta bagagem, ou seja, eu preciso melhorar meu portfólio e eu preciso dessa visão externa que sempre fez essa diferença. E foi isso que o programa Partners fez com essa, vamos dizer assim, com essa humildade de se falar, meu, eu vou entrar nesse programa, eu vou fazer isso daqui render. Eu quero usar o conteúdo, eu quero olhar, eu quero consumir isso, eu vou aproveitar isso daqui, não pagar por pagar. Então, para mim, esse momento, a postura com que entra no programa, e eu vejo que todo mundo entra com essa postura, é o que faz o sucesso do programa. Que você vai olhar, você vai estudar a equipe da Advent, você vai conversar com o seu PXS, você vai aproveitar cada imersão que você tem, você vai querer fazer um tank sensacional, você vai trocar ideia com os outros partners. Nossa, gente, eu tô em constante contato com os outros partners. O que a gente conversa, o que a gente gera de negócio é sensacional. E para eu falar para vocês hoje em dia que a gente vai conseguir, e a nossa meta não era baixa não, eu falei mensal, mas o crescimento de 100% da Pixel de um ano para o outro, a gente conseguir em 6 meses isso, é espetacular. E pra vocês terem uma noção, compara 7 meses, 6 meses, 7 meses, começo do Partners. A gente tava totalmente perdido e falando, meu, preciso de alguma coisa para inovar. Hoje a gente tá, que nem o Braço falou, a falta de foco. A gente tem um case legal de e-commerce. Legal, e-commerce é bacana. A gente tem um case legal financeiro. Poxa, legal. A gente tem case médico, não sei o que. A gente tinha tanto case e a gente começou a ver esses cases como caminhos para onde a gente poderia ir. E a gente perdeu o foco. Era tanta possibilidade na nossa frente que a gente não focava num só e fazia bem feito. Daí a gente lembrou, que nem o Braça falou, das nossas origens. A área de saúde sempre deu muito certo e a gente conhece muito bem o médico, que é cliente de várias outras empresas, é cliente de farmacêutica, é cliente de laboratório, é cliente de hospital, e a gente começou a entrar no mercado B2B2C, olha que legal, e focar em healthcare. E esse crescimento é isso, e isso veio com o programa Partners. E só para complementar esse ponto, mas, meu, de novo, a diferença de tempo, a gente está criando uma metodologia nossa agora. Então, olha o quanto que a gente evoluiu, olha o quanto que a gente estava preso ali e em alguns meses a gente está aqui feliz da vida, focando na parte estratégica. Animal. Fala aí, Harry, você tá aqui agoniado para colocar para fora, manda bala, amigo. Não, eu tava conectando algumas coisas que o Natan e o Braça trouxeram. Uma é a força das redes, né? O quanto que foi importante não só eles colocarem em prática, mas eles olharem para o lado, e aí tem o olhar para o lado, se você olhar a grama do vizinho mais verde, tem o olhar para o lado de validação, de falar, estou no caminho certo. Então, assim, qual que você quer olhar?
É importante o empreendedor parar e começar a olhar para esse caminho como um caminho mais positivo, não como um caminho de a grama do vizinho é mais verde. Não, a gente consegue fazer, mas eu estou vendo que esse amigo, esse empreendedor que está do meu lado, essa agência que está do meu lado, ela já está conseguindo fazer. Você usa isso como uma validação para o que você já está fazendo. Então, assim, é uma outra forma de enxergar a mesma coisa. Então, acredito que a força da rede também é importante para você validar algumas coisas, e vocês conseguiram um pouco disso dentro de Partners com todas as trocas. E outra coisa que eu queria trazer aqui também para a gente não perder, trazer isso como um highlight, é a importância de um bom chefe. A importância de vocês estarem o tempo todo se formando bom. Aí, bom chefe, a gente começa já a falar de líder, enfim, né, de liderança realmente, não só o chefe pelo chefe, mas quando vocês começam a colocar isso como uma prática, como estudo, como troca com outras, quando vocês falam de eu vou olhar para o Partners e vou entender tudo que eles fazem, eu vou olhar para as outras agências, eu vou copiar tudo que eles fazem ali, vocês estão se formando também como líderes, vocês estão forjando o que vocês querem levar adiante, passar para a equipe de vocês. Então, acho que esses dois highlights, assim, a força das redes e a importância de ser um bom líder e um bom chefe ali, foram fundamentais também para esse crescimento que vocês tiveram nesses últimos meses. Uma coisa que atrapalha muitos empreendedores, pessoal, infelizmente é o ego. Eu vejo que tem muito empreendedor que sofre mais do que precisaria sofrer o crescimento. Crescer dói, crescer é desconfortável. Se você está começando a se sentir um pouco desconfortável com aquilo que você está fazendo, está te dando um frio na barriga, você não se sente seguro, está te dando aquela síndrome de impostor, cara, provavelmente você está no caminho certo. É a dor do crescimento, é algo desconfortável porque é o novo. O novo traz para a gente todos esse blend de sentimentos. Mas eu vejo aqui, Nathan, e Bruno, quando a gente fala sobre o programa Partners, o quanto que a Pixelmade mudou em 6 meses, de verdade, a gente aprendeu na nossa trajetória que a gente não basta simplesmente eu ir lá e transformar vocês. Eu preciso mostrar o quanto vocês estão se transformando. Porque naturalmente vocês vão se acostumar com essa versão atual de 26 de abril, de 2 empreendedores. São raros aqueles que voltam um ano atrás e falam, cara, de verdade, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo agora. Agora eu sei. Por quê? Porque eu estou vendo quem está ali, eu estou seguindo quem está do meu lado, e a Adventures, ela não é mais inteligente que nenhuma agência que está dentro do programa, não. A gente só está um pouco, na linha do tempo, está um pouco para frente. E se você entender que a gente está ali desbravando aquela mata, e depois você só precisa seguir o trilho, que é muito mais fácil, quanto que vale estar fora de ambientes como esse, pelo quais você vai se expor ao diferente, a algo novo? Eu cansei de ver partners, que eu falo há 2 meses, o time fala 3 meses para que eles sobre a necessidade de fazer determinada ação, mas a hora que ele senta do lado, ele vê um cara menos inteligente que ele, com um time menos preparado que o dele, tendo o dobro de resultado, é a hora que cai o ego. Eu falo, cacete, eu deveria estar fazendo isso. E aí ele fala assim, cara, já sei o que eu vou fazer tal coisa. Você fala assim, amigo, eu tô falando isso pra você há 3 meses. Mas sabe o que a gente fala? Que bom que você teve essa decisão, que bom que você tá nesse caminho. E eu acho que estar exposto ao ambiente de sucesso te traz a credencial, a liberdade de você ter sucesso também. A Pixelmade, ela cresce porque vocês são bons empreendedores, mas ela cresce porque ela está cercada de empresas e empresários que estão crescendo. Naturalmente, vocês têm no direito de crescer. Pode ser que tenha alguns que não vão entender muito bem isso, que é um pouco filosófico, mas de verdade, só no dia a dia, essa ficha vai cair. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. E a gente fala tanto de liderança, e eu gostei tanto do que vocês trouxeram sobre olhar para o time mesmo quando vocês não estavam empreendendo, e a gente navegou muito sobre cultura. Aqui com pequenos highlights, como diria o Harry. Mas, cara, tem uma coisa que cultura é algo não tangível, né? Eu vejo as pessoas falando assim, tá, beleza, mas a minha agência tem cultura, a galera tá engajada, sexta-feira a gente faz happy hour, a gente conversa, tá todo mundo legal, todo mundo torce pro Flamengo, todo mundo torce pro Palmeiras, cada um faz uma... Cara, na real, como é que eu meço? Já escutei várias vezes isso. Como é que eu meço se eu tô com a minha cultura certa, se eu tô no caminho certo? Só tem uma frase. E essa frase você
pergunta para si mesmo. Cara, eu tô construindo a empresa que eu gostaria de trabalhar? Cara, se a resposta foi sim, obviamente, você está no caminho certo. Se ela for mais ou menos, ou seja, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. E aí é hora de você puxar o freio e rever essa parte, porque se a cultura for fraca, cara, toda empresa vai ser fraca. Ou você vai estar construindo um império em cima de bambu, que provavelmente cedo ou tarde, no primeiro ventinho, vem abaixo. E galera, obrigado tal por vocês terem dividido tudo isso. É óbvio que a ideia daqui é trazer um pouco mais sobre esse contexto, trazer um pouco mais sobre aquilo que a gente pode gerar de valor para quem não está dentro. Que de verdade, é muito caro também estar fora, tá? Eu vejo isso. Eu falo isso constantemente pro meu time, assim, cara, investe. Investe em treinamento, investe em conhecimento, investe em estar na mesa certa. E na mesa certa é aquela mesa pelo qual você é o mais burro dela. E isso vai fazer a diferença. Se você é o mais inteligente dessa mesa, sai fora, que você está na mesa errada. Isso é aquele Fala aí, Nathan. negócio, Thiago, eu não sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, espiritualizada, eu não sou muito religioso nem nada do tipo, mas tem um conceito que pra mim ele faz muito sentido que é karma. Só que eu não enxergo o karma como a maior parte das pessoas enxergam, que é, vamos dizer assim, pensamentos positivos, ações boas que eu vou jogar pro universo e aquilo vai retornar pra mim. Mas, na verdade, o karma faz sentido lógico. Vamos dizer assim, se mesmo fazendo a coisa certa, às vezes você tem um resultado errado, se você faz tudo errado, a chance de dar errado é muito maior. Então, faça o certo, porque a chance de dar certo é muito, melhor, muito maior. Então, se eu estou cercado de pessoas que querem crescer, se eu estou vendo, se eu estou querendo melhorar, se eu estou aqui prestando atenção nisso, se eu estou colocando as coisas para frente, a chance de eu crescer, a chance daquilo dar certo é muito maior. Então, faz sentido, é lógico isso. Tá em volta de pessoas que estão crescendo. Por exemplo, a Adventures, quando a gente entrou pro programa, a gente falou, legal, vamos focar em processo. Olha que legal, olha que louco isso. E não, você mesmo repete várias vezes isso. Ah, não tivemos. E essa que é a parte muito louca do Partners. Pessoal, ó, eu não tenho um script para isso. Que nem você começou esse podcast mesmo. Não tem um script para isso. Mas a troca de informações de repente cria um rumo muito louco que ajuda demais. E foi assim nossa experiência no Partners. A gente foi focando em processo, mas calma, opa. De repente a gente começou a ver como vocês estavam tratando uma dor nossa e a gente falou, poxa, mas essa dor não é exclusiva da nossa área. O nosso cliente também tem essa dor. Isso vira um serviço novo da Pixel para essa dor. Olha que louco, a gente foi focando em processo e a gente começou a desenvolver novos serviços. Então, isso que é espetacular. E complementando só uma última deixa daquilo que você falou, de olha para sua equipe, olha para aquele lugar. Quantas vezes eu já não vi, gente, o funcionário no escritório com uma chopeira linda do lado dele, uma mesa de pebolim, mas miserável. Então, poxa, você não tem uma cultura legal, você não é, nossa, extremamente moderno, você é despojado por conta da decoração do seu escritório e dos itens que tem. Você tem que ter um ambiente leve, ter um relacionamento com a sua equipe, ter de fato um caminho de troca, ida e volta. Você tem que olhar muito para as pessoas. Olhar para o processo não é olhar para um gráfico do que você vai fazer, é olhar para quem está no meio daquilo e o que ele pode agregar. Bom, Cara, acho que é animal isso que você está dizendo. E eu tive recentemente um papo. A gente está abrindo uma nova frente em Partners. E eu tive um papo com um expert, um cara ferrado, uma bagagem gigante de mercado, e aí eu apresentei um pouquinho dos nossos resultados para ele como empresa, Partners como uma empresa. E o que a gente cresceu, o que a gente está chegando, é assim, de verdade, chega a ser bizarro. Falei recentemente, até acho que em alguns encontros de mentoria, não lembro se foi no pod, enfim, que, cara, eu tenho vergonha de levar um crescimento pequeno para uma mesa de reunião com o Rafa, com o Ricardo, com todo o time, porque de verdade a gente está vivendo o melhor momento para se crescer. E aí eu fui mostrando os números de crescimento. Eu falei, cara, como é que vocês fizeram isso daqui? Eu falei, teve um segredo que ninguém se ligou nisso. E eu peguei a caneta, e o André, se ele estiver escutando isso, ele vai lembrar. Eu escrevi lá, foco no cliente. Não é sobre a inovação. Você fala tanto de inovação, o que é de novo, o que é de novo, o que é de novo, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo. Cara, não é sobre o que é de novo. É o velho
de novo, bem feito. Cara, eu vejo muita empresa falando foco no cliente. Eu vejo uma porrada de pessoas falando foco no cliente, faz foco no... Faz mesmo. A gente construiu partners a cada feedback de vocês. A gente recebe 400 feedbacks, sei lá quantos a gente recebe por dia de vocês. Só que a gente tem uma limitação de braço também, cara. A gente quer fazer muita coisa. Lembra que eu comecei? Eu não estou longe do que eu imagino que seja, mas eu estou caminhando para lá. E o que vai me deixar seguro? Escutar vocês. Escutar vocês. Isso com base em muita organização, né, Thiago? E eu acho que o que você falou conecta muito com o que a gente falou anteriormente da dor do crescimento e tal, que a dor do crescimento ela não pode parecer que é simplesmente a dor do crescimento é a desculpa para tudo. Não, é assim, às vezes é a desorganização da sua casa que parece dor do crescimento, mas na verdade é desorganização. Não. Simples. Então, assim, se você ouve o seu cliente e organiza a casa a cada nova troca com o cliente, se você realmente pega aquilo ali e absorve, porque uma coisa é escutar, uma coisa é não ouvir, né? Você não internaliza aquilo. Então, quando a gente pega esses feedbacks e aplica eles na hora, a gente organiza a casa. E aí a dor do crescimento é por causa da dor do crescimento mesmo, não é por desorganização interna. É porque realmente a gente precisa colocar o sarrafo lá na frente e, cara, a gente tem que pular. E agora, um pouquinho mais alto. Consegui pular? Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. A gente se desafia o tempo todo para poder chegar nas metas que a gente se propôs a chegar. Essa desorganização, Harry, eu chamo de miopia do negócio. Eu tenho um monte de pessoas, empresários que eu conheço, que acham que tem negócios incríveis. Que eu penso e eu falo só uma perguntinha. Cara, se você tivesse o dobro de clientes amanhã, o que aconteceria com o seu negócio? Entraria em colapso? Ou de verdade você escalaria ele? Ou teriam grandes ganhos em cima disso? A maioria teria colapso, porque não está pronto para esse processo. Quer crescer, mas não quer voltar para os fundamentos. E o fundamento de verdade é qualidade, atender bem o cliente no centro e cuidar das pessoas. Cara, se você manter esses pilares organizados, bem feitos, dificilmente você tem um negócio que não vai prosperar e não vai resistir à prova do tempo. Dificilmente. E eu vejo muita gente querendo olhar e falar, tipo, cara, quero ser o próximo Facebook, quero ser o próximo Instagram, quero criar altas coisas high-tech. De verdade, beleza, tem muita coisa que está acontecendo isso. Mas para cada Zuckerberg que nasce, cara, quantos milhares fracassam e morrem? Porque de verdade ignoram o fundamento. Fala assim, isso é muito básico para mim. Cara, quantas vezes escutei isso? E cada vez que você se fecha para o simples de novo, você perde a oportunidade de revisitar os seus fundamentos e falar assim, cara, eu estou fazendo o fundamento bem feito? Tô. Quando você coloca e vira uma chave dizendo assim, já sei disso, não preciso mais. Não vou entrar nessa call não. Essa call vai falar sobre tal coisa. Putz, eu manjo muito disso. Bom mesmo. Sério mesmo? Será que a gente chegaria nesse nível de papo aqui se a gente tivesse o roteiro? Não. Não acredito. Acredito que não. E aí entra o ego, né, Thiago? Entra o ego. E de verdade... Pode falar, Nathan. Não, por favor, é Thiago. sobre isso, cara. Os empreendedores, eles querem de verdade a credencial de empreendedor. Cara, qualquer retardado consegue fazer qualquer coisa se tiver credencial para fazer. Mas só os foda conseguem fazer aquilo sem a credencial. E aí sim você está falando de um divisor de águas. Aí sim você está falando de um cara de sucesso para um cara que acha que tem sucesso. E sucesso não está relacionado a dinheiro. Está relacionado a proposta, a várias outras coisas. Mas pode falar, Nathan. O lugar é seu. Não, e isso que você falou, pra mim sério, dá vontade de te aplaudir. Porque realmente foi isso que a Adventures ensinou pra gente. A gente tava fazendo, mas a gente não tava olhando pra aquilo. Vamos dizer assim, tava dando certo, ainda bem que tava dando certo, mas isso precisava, todo mundo fala, a gente escuta isso, gente, eu escuto isso daí. Eu tenho 30 anos, eu escuto isso há 13 anos, mais ou menos, mas eu acredito que se eu fosse mais velho eu escutaria muito mais tempo, que é colocar o consumidor no centro do negócio. Quando a gente olha para trás, a gente vê
a diferença do offline para o digital, o impacto que teve na nossa área. E quando você vai atribuir esse impacto, você fala, porque agora eu tenho muito mais dados. E daí quando você fala colocar o consumidor no centro do negócio, é uma frase muito bonita, mas ninguém consegue fazer, porque fala, não, mas não bate com o operacional, não dá para implementar isso de fato. E o cara fala, eu tenho muito mais dados agora e eu sei quem é o consumidor. Eu sei. Por quê? Como é que você sabe? Como é que você tem esses dados? Porque eu olho o Analytics, porque eu olho o painel do Google Ads, do Facebook Business, porque eu estou olhando ali aqueles dados. Não. Você está achando que esse é o consumidor, só que você está vendo dois momentos da vida dele. O momento que ele chegou até você e o momento que ele converteu num lead para você. E você está achando que isso daí é o cara. A gente não é só aquilo. Então, o Partners, a Adventures, foi a primeira empresa que a gente teve contato, e essa que é a parte engraçada, que isso virou uma necessidade que a gente precisava e que a gente viu que todos os negócios precisam, que é vocês começarem a escutar a gente pra caramba. Vocês começarem a escutar depois que vocês venderam, no momento que vocês venderam. No momento que vocês venderam, a gente sentou aqui com vocês e falou as dores do nosso negócio. Daí a gente sentou para conversar depois que a gente fechou o programa. Vocês mapearam aquelas dores, vocês falaram, então a gente vai entregar isso, isso e isso para vocês. Daí a gente falou, pessoal, olha, seria legal ter isso daqui no programa Partner, seria muito bacana. Vocês escutaram a gente. Então vocês estão pegando dados da gente, não só no momento que eu acessei alguma coisa, ou no momento que eu converti no site de vocês, que eu mandei um formulário de contato. Não, vocês estão pegando dados da minha vida. E esses dados, às vezes, imagina que o Natan chega aqui e fala para vocês, gente, legal, tô vendo bastante coisa de processo aqui, mas eu queria ver alguma coisa de precificação. Olha que louco, esse dado não só vai, tipo, realmente vocês vão me entregar aquilo de volta, mas vocês sabem que esse ponto é uma dor em comum que vocês vão abordar quando vocês tiverem uma reunião comercial e vocês vão usar na comunicação de vocês. Olha que louco isso, vocês de fato estão pegando e essa visão, estudar vocês, é o que criou um serviço novo para Pixel, que é uma metodologia que a gente está criando, que é o Lifetime Analytics, que é de fato olhar todo o relacionamento que esse cara tem ao longo da vida e promover a integração entre equipes. Isso é um negócio que falta muito em tudo quanto é empresa. Quantas vezes eu já não vi a equipe do marketing não conversa com a equipe comercial, que não conversa com a equipe de CX. E daí acontece aquele caso, tipo, a montadora criou um carro, tá vendendo horrores, mas o cara tá extremamente insatisfeito no pós-venda e tá preocupado, às vezes, no momento da compra ele fala, mas eu não sei se eu compro porque eu não sei se é econômico. Daí você vai ver todas as peças que o marketing está gerando falando do interior do carro. Se ele soubesse isso, ele ia falar, não, esse carro é econômico. Se ele soubesse que tem tanto problema de pós-venda por conta de, vamos dizer assim, vendeu porque é muito gastão, ele também focaria nisso e o comercial saberia como abordar isso. Então não tem essa integração entre áreas e isso dói muito. E uma das pessoas que eu mais estudei dentro do programa Partners, esse cara acho que tá até cansado tanto encher ele, é o Lucas, porque eu olhei, nossa, o Lucas é responsável por CX aqui, pessoal, que tá ouvindo a gente. Ele cuida, sério, o Lucas é espetacular, é um monstro. E eu fiquei analisando o trabalho desse cara e o quanto que ele me dava voz e o quanto que ele me trazia para o programa para eu agregar. E eu falei, se todo mundo fizesse isso, a gente não tava vendo cenários como a gente viu na pandemia, de gente correndo, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais, porque eu tô aqui numa bacia com um buraco no meio, tá tudo indo embora. Por quê? Porque esses caras vendiam, eles não fidelizavam, então as pessoas não ficavam lá. Agora, se você tem um cara que nem o Lucas, você começa a olhar para toda a vida do cliente, você de fato olhando para todos os dados, cara, você consegue fidelizar, você consegue fazer as pessoas crescerem, e você não cai naquela falha que nem a gente falou, quando o cliente vai embora porque não teve resultado, é uma falha sua também, você não conseguiu fazer ele atingir aquilo. Você quer crescer com aquele cara também. Então, acho que isso que é espetacular. Vocês pegaram, de fato, vocês colocaram o consumidor no centro do negócio. E como você colocou naquela luzinha, cliente, foco no cliente, eu concordo 100% com vocês e só tenho que parabenizar, Thiago. Muito, muito, muito foda. Cara, incrível. Obrigado por esse feedback, né? Assim, o time, ele é muito obcecado pelo feedback do cliente, sabe? E acho que essa balança pelo qual a gente entende o que é construtivo para vocês, para o resultado de vocês que vocês pedem, o que é construtivo para o nosso resultado de negócio, esse casamento é o foco no cliente.
sabe? E uma das coisas que é importante a gente entender também, a gente tem vários profissionais aqui muito capacitados, muito. E a cada elogio que você traz pra gente, cara, de verdade me aquece o coração. Fico muito feliz por isso. Mais ainda quando você elogia meu time. Mas a gente tem que entender que quando a gente está sendo elogiado, quando a gente está indo ali, sendo reverenciado, cara, legal, muito bom. A gente não está longe de ser uns caras fodas. E quando a gente recebe uma crítica, cara, não é sobre nós também. A gente tem que entender e digerir isso, que tipo, cara, também não tá tudo perdido, não. Se o cliente lá te fizer uma crítica, uma reclamação, qualquer coisa, por mais que você coloque, por mais que você gaste energia em cima dele, tá tudo bem. É um dia. A régua é sempre no longo prazo. E um dos termômetros que eu falo muito aqui pra gente, fala assim, gente, a gente tem que entender que a gente não vai agradar todo mundo. A gente não vai, tem coisa que a gente não controla. Tipo assim, que nem agora, nesse momento, tá um ruído aqui gigante. Eu não controlo essa parada. Mas eu tenho dois caminhos. Me desesperar com isso, ou entender que, ok, isso não foi legal, e o que vai ser pra frente? O que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou melhorar para os próximos? Mas esse daqui eu não mudo mais, já foi. Já tá ok. Então, assim, na construção de colocar o cliente no centro, é muito importante você também ter esse senso crítico de tipo assim, cara, se você está recebendo só elogio, legal, bacana, mas esses elogios estão sendo algo que também estão te construindo, estão te ajudando no direcionamento, e você não está chegando à oportunidade, ou de verdade tenha uma relação que ela transcende o comercial, e aí tem uma amizade pelo qual pode estar ofuscando. Porque quando a gente tem poucos clientes, eu conheço o nome da sobrinha do meu cliente. Eu sei se ela melhorou da Covid ou não. Será que ele está me falando a real? Então, quando você estabelece essa transparência que o Harry trouxe no início, esse relacionamento transparente de entender, cara, quando tem que tomar a dura, eu tenho que tomar a dura, mas quando eu tenho que ser aplaudido, eu tenho que ser aplaudido, e a gente está no caminho construindo algo em comum. Pronto. Aí eu fiz a fusão. E eu vejo de verdade empresas deixando assim rios de dinheiro na mesa porque elas não querem escutar ou dar o braço a torcer para o cliente. E essa oportunidade de atendimento, essa oportunidade de você trazer algo para o centro do seu negócio, que é a experiência, e ter uma área específica disso, independente do seu tamanho. Mas o que a gente quer fazer quando a gente vai ter uma área de experiência? Ah, vou contratar um estagiário. Trouxe aqui, tem a sobrinha de não sei quem, ela que vai cuidar aqui do meu, sei lá, do meu chat ou da minha FAQ, ela que vai dar as respostas aqui, eu já dei um formuláriozinho para ela. Caceta! É sério? E você quer julgar isso como experiência do cliente? Óbvio que essa conta não vai fechar. Óbvio que as coisas não vão acontecer. Você precisa, sim, investir. Não adianta você querer colher milhões e milhões em faturamento e investir migalhas em pessoas e recursos. Não vai fechar a conta. A coisa não vai acontecer. Então, parabéns a Pixelmade, que está entendendo esse ecossistema e a possibilidade de que, cara, marketing, de verdade, qualquer um que ficar 5 horas no YouTube aprende a fazer essa porra. Mas entender a necessidade do cliente e transformar isso em resultado, isso é de verdade só para quem está no jogo de adulto. E eu quero olhar para a Pixelmade agora e fazer a última pergunta para vocês. No episódio de hoje, a gente já tá até... Cara, poderia ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas de verdade, para onde é o futuro da Pixelmade? Para onde vocês estão olhando? Para onde vocês querem levar o negócio de vocês? Essa é a parte mais bizarra, porque a gente colocou isso na nossa cabeça. A gente tá deixando de ser uma agência. Por que a gente tá deixando de ser uma agência? Porque a gente descobriu o nosso DNA. E nosso DNA sempre foi olhar para dados e fazer o serviço de marketing valer muito, muito mais do que geralmente ele vale. E onde a gente está olhando? A gente está olhando em ser a revolução de fato que a nossa área precisa. E no momento que a gente de fato começar a enxergar as agências, não no nosso lado, mas à nossa frente, como os nossos clientes, é que a gente chegou lá. Então, esse é o foco que a gente está dando, de fato enxergar a vida toda do cliente. Opa, animal, gente, cortou aqui. Mas, galera, onde eu acho vocês? Onde que eu consigo achar Pixelmade se eu precisar saber um pouco mais do Natan, da vida do Natan, do Brunão? O Brunão gosta do Nintendo, que eu vi um Mario ali lá no fundão, assim, ó. Olha que a gente olha ali, ó. Tá atrás do armário.
Ei. Quem quiser também saber um pouco mais das piadas, do momento stand-up, tem que acostumar com esses dois, porque esses dois aqui, tem hora que a gente nunca sabe se tá falando sério ou se tá brincando, é difícil. Mas fala aí, galera, onde é que a gente acha um pouco mais de vocês? Reclame aqui. Não, brincadeira. Pixelmade.com.br, pessoal, também tem nosso Instagram. É só procurar Pixelmade lá, pixelmade.br, tá tudo certinho lá. E, bom, nosso LinkedIn também, só procurar Pixelmade, a gente tá sempre por lá também. Exato. Mas, Thiago, Harry, queria muito agradecer vocês, não Que só isso, cara. por esse episódio em si, mas todo esse acompanhamento, todo esse carinho que vocês têm com o negócio. Sério, vocês são inspiração. Como eu falei, vocês são bagagem pra gente. Eu tenho o prazer de falar que eu tô em contato com vocês, de verdade. É sensacional. Parabéns pra vocês, parabéns pra equipe, a equipe que tá aqui por trás, a equipe toda do Partners. Sério, é só elogio que a gente tem até hoje. Continue contando com a gente. Gratidão, gente. Obrigado mais uma vez. E óbvio, já tá mais do que nítido, né? A gente vai ter que ter uma segunda temporada desse papo aqui, porque em 1h15 aqui a gente não conseguiu falar tudo, porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Mas obrigado, meninas. Obrigado mesmo vocês terem depositado um pouquinho do carinho, dos objetivos de vocês junto com a gente. E como diz o Harry, conta sempre com a gente. E obrigado também para você que ficou aqui com a gente até agora. Espero que você tenha tirado muito valor. E eu deixo as minhas redes sociais, Thiago.adventures, vai me achar em qualquer lugar. Do Harry, eu já falei para ele mudar, mas ele não quer mudar. Harry, qual que é a sua... Harry, como tá escrito aí, que tá tudo certo. Digita aí Harry, que você vai achar, né? deve ser o único. Ele coloca Harry.mairink de não sei que. Cara, é uma maluquice, mas brincadeira à parte também. E os meninos, cara, manda mensagem pra gente. Empreender é uma jornada que ela é, às vezes, solitária, mas ela não precisa ser o tempo inteiro. Estando dentro ou fora do programa, não importa, manda uma mensagem pra gente que eu tenho certeza que eu e o meu time vai te dar total atenção e tentar, no minimamente, te ajudar aí nas suas dores, no seu objetivo, beleza? E fica aí pro próximo episódio. Um grande abraço e valeu! Se você escutou esse podcast e quer saber um pouquinho mais sobre o que é o programa Partners, então acesse partnersadventures.com e lá você vai achar um formulário, preenche o formulário que o meu time vai entrar em contato com você.